Bem, irmãos, bom dia, a paz do Senhor. E estamos aqui no nosso matinal Bom Dia, Senhor. E esse é o de número 100, né? Quando nós começamos esse projeto, estávamos no auge da pandemia e nós estávamos buscando de Deus estratégia de como enfrentar esse período de isolamento físico, sem com que esse isolamento também se tornasse um isolamento espiritual. E dentre algumas estratégias que nós adotamos, e eu creio que foi direcionamento de Deus para a nossa igreja, nós criamos essa ferramenta do Bom Dia Senhor, um devocional matinal, sempre às 6 horas da manhã, e já passamos de 3 meses, né, de programa, e eu louvo a Deus e eu agradeço a vida de todos os irmãos que até aqui cooperaram para o prosseguimento desse matinal. Algumas pessoas já vieram perguntar se eu não vou parar, né? E não sinto o desejo de parar, porque eu penso que todos os dias Deus tem uma palavra para nós. Certamente alguns dias nós falhamos por uma questão técnica ou outra, até mesmo pela volta das atividades, né? Graças a Deus por isso. Mas sempre que possível estaremos aqui às 6 horas da manhã colocando uma devocional para você. E nesse episódio aqui do número 100, eu não poderia deixar de falar para você acerca de um texto que marcou a minha vida. Um texto pelo qual Deus falou comigo quando eu tinha 12 anos de idade, e lá já se vão 24 anos, quando eu ainda estava numa indecisão com relação à minha conversão, ou melhor, com relação ao meu batismo. E aí eu não queria, eu tinha um temor, um pavor muito grande de envergonhar o nome do Senhor diante de uma adolescência que se apresentava. Eu tinha 12 anos e eu não queria me batizar porque eu tinha medo de como seria esse período. E aí, num determinado culto, numa determinada situação, Deus ele falou profundamente ao meu coração no livro do profeta Isaías, capítulo 41, a partir do versículo 8, mais precisamente o versículo 10. Mas eu vou ler do 8 porque o 10 encerra o contexto do 8. E foi ali que Deus falou comigo poderosamente naquela manhã, melhor, naquele final de tarde do dia 31 de janeiro de 1997. O texto em questão diz assim: "Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tornei desde os confins da terra, e te chamei dentre os teus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Diante desse texto, todos os meus medos, todos os meus temores de como seria a minha adolescência foram sanados. O Senhor ele esclareceu para mim que eu poderia prosseguir com a minha decisão pelo batismo, porque essa decisão não era minha, essa era uma decisão dele, e que ele me sustentaria e que ele seria o meu garantidor dessa decisão. E assim tem sido, queridos, assim tem sido desde 1997. Deus, ele falou comigo profundamente na sua palavra. E hoje eu tenho certeza que ele falará contigo também.
Apesar dos teus pavores, apesar dos seus medos, apesar das suas inseguranças, o que eu tenho para te dizer nessa manhã é que Deus é contigo. Não temas, porque Ele é o teu Deus. Não te assombres, porque Ele está contigo. Assim como Ele falou comigo naquela tarde, certamente Ele está falando com você nessa manhã, porque a palavra dele é viva e eficaz. Que Deus te abençoe e que você continue perseverante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Que Deus te abençoe e tenha um excelente dia na presença do Senhor.